Olha, eu acabei de ler uma matéria aqui do Estadão que me deu um alívio indescritível, cara. Que alívio, agora sim a direita estará salva. Uma preocupação que a gente tem, né? O que vai acontecer com a direita, com essa perseguição toda, com o que está acontecendo no nosso país. Mas agora eu estou bem mais tranquilo. Acabei de ler uma matéria aqui, um editorial, né? Opinião do Estadão. E graças a essa matéria eu estou me sentindo muito mais tranquilo, muito mais pacificado, sabe? Porque agora nós temos alguém que vai salvar a direita no Brasil. Você está se perguntando quem é que vai salvar a direita no Brasil? Eu vou te mostrar. Michel Temer. Cara, agora sim tudo vai dar certo. Uma luz à direita. Iniciativa proposta por Michel Temer, aquele que colocou Alexandre de Moraes no STF. É por isso que eu falo, era melhor não ter feito o impeachment da Dilma, tá? Se a Dilma não tivesse sofrido o impeachment, Alexandre de Moraes não estaria no STF. Abre o caminho para redefinir a direita brasileira num cenário sem seu maior líder, Jair Bolsonaro, e sem o radicalismo que marca o bolsonarismo. Ai, obrigado, Michel Temer, obrigado. Vamos ler a matéria, gente, pra vocês poderem ficar mais tranquilos agora. Olha só. Diferentes jornalistas reportaram nos últimos dias uma iniciativa louvável do ex-presidente Michel Temer. Ele trabalha para unir os 5 governadores que já manifestaram ambições presidenciais em torno de um projeto único, que funcione como alternativa e polarização protagonizada por Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Batizada de Movimento Brasil, a iniciativa busca... MBL, Movimento Brasil Livre, a iniciativa busca redefinir a direita brasileira num cenário sem seu maior líder, hoje inelegível e a caminho de ser julgado e possivelmente preso pela tentativa de golpe de Estado. Esse golpe de Estado é foda. É uma forma de concretizar o que nesse momento parece ser uma tarefa tão difícil e arriscada quanto necessária. Pois é, projetar uma direita sem Bolsonaro, ancorado em torno de ideais comuns capazes de unir a parcela do país e os governadores Tarcísio Freitas, Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior. Se avançar, o movimento terá 2 méritos especialmente relevantes. De um lado, atender aos clamores de uma parte significativa dos brasileiros que está cansada de Lula e Bolsonaro e dos tempos destrutivos protagonizados por ambos. E de outro, consolidar o que se espera de uma direita adequada aos novos tempos, democrática, republicana, moderada, Agora sim a nova direita vai ser democrática, né? Esses novos tempos. Tudo que o bolsonarismo não é. E uma possibilidade, como se disse, difícil e arriscada em razão da arapuca que Bolsonaro montou para os governadores, na qual qualquer liderança que pretender dar seus votos precisa estar umbilicalmente ligada a ele e afinada com o bolsonarismo raiz. Como se sabe, o ex-presidente e seus filhos trabalham para que eventuais herdeiros rezem o seu credo, com fidelidade absoluta. O movimento de Michel Temer propõe algo diferente, engenhoso. Sugere que cada um dos governadores leve adiante sua pré-candidatura, sem atacar os demais. Juntos, eles bancariam um programa de governo que apresente ideias com as quais o grupo concorda. A definição de quem, afinal, comandaria o programa se daria somente ao longo do primeiro semestre de 2026. Cauteloso, Temer concebeu um calendário que realisticamente ao mesmo tempo afasta e preserva Bolsonaro, ao levar a definição de um nome para quando avançarem os desdobramentos do julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal, enquanto simultaneamente evita que a direita trabalhe à mercê do bolsonarismo mais... E aí vai, galera. E aí vai... O Michel Temer, gente. Obrigado, Michel Temer, aquele que fez a cartinha, né? Sinceramente, um dos maiores erros políticos já cometido pela direita brasileira foi o impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma colocou na presidência Michel Temer, que por sua vez colocou no STF o Alexandre de Moraes. Se nós pudéssemos voltar atrás e mudar uma coisa, seria não fazer o impeachment da Dilma, deixar ela terminar o governo e aí sim a eleição do Bolsonaro. Mas infelizmente... a gente foi lá com muita sede no pote e quis derrubar a Dilma. O que nós temos hoje? Alexandre de Moraes, um problema 10 milhões de vezes maior, graças ao Michel Temer. E agora entra Michel Temer para falar que vai unir a direita. Não, cara, eles estão querendo reviver o teatro das tesouras. Lembra quando a gente achava que o PSDB era de direita e a gente achava que a Aécio Neves era de direita e tal? Até o Geraldo Alckmin. Pois bem, eles estão tentando ressuscitar isso
com ninguém mais, ninguém menos, Michel Temer. É um presente. Dia das Mães, vem mamãe Temer, ajuda a salvar o Brasil. Eu entendo que a atenção do Brasil agora, quase que na sua totalidade, está voltada para a questão da anistia, do julgamento do Bolsonaro, mas uma injustiça tão grande quanto essas duas que eu acabei de mencionar, está acontecendo com uma pessoa honesta, decente, correta, e eu acho que a devida atenção não está sendo dada, justamente porque existem outras pautas que estão dominando o debate público. E nas mãos da mesma pessoa, Alexandre de Moraes. Carla Zambelli foi a mulher mais votada nas eleições passadas. Carla Zambelli é conhecida, é famosa, e ela se tornou um troféu para Alexandre de Moraes. Ele precisa colocar a prisão da Carla Zambelli na sua prateleira de arbitrariedades, né, que ele se orgulha tanto. E aí, essa semana, nós tivemos essa absurda decisão, e eu vou mostrar para vocês porque que ela é absurda, ela é grotesca. STF tem maioria para condenar Zambelli a 10 anos por invasão hacker no Conselho Nacional de Justiça. O voto, relator, Alexandre de Moraes. Gente, esse mesmo pessoal condenou Carla Zambelli por porte de arma ilegal, sendo que ela tem porte de arma. 5 anos, tá? 5 anos de prisão por porte de arma ilegal, sendo que ela tem porte de arma. Então, é uma aberração gigantesca. Agora, eles querem dar 10 anos para Carla Zambelli. Somando os dois, são 15 anos. É mais do que o Daniel Silveira. O STF está produzindo uma injustiça pior do que a que eles fizeram com o Daniel Silveira. Aí o que eu pensei? O que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu peguei a decisão do Alexandre de Moraes, 100 e tantas páginas, tá? E joguei no ChatGPT. Aqui, para mim, esse aqui é a Carla Zambelli hoje, com os ministros do STF. Eu peguei a decisão, joguei no ChatGPT e pedi isso aqui, ó. Leia toda a decisão, resuma e aponte se há inconformidades jurídicas. No primeiro momento, ele faz uma demonstração do que a defesa falou e do que o Alexandre de Moraes disse. E aqui, ó, eu quero que vocês leiam comigo, por favor, porque isso aqui é... Gente, eles não vão parar nunca até prender os maiores nomes da oposição. E a Carla Zambelli é um dos maiores nomes da oposição. A mulher, o Alexandre de Moraes quer prender a mulher mais votada em 2022. Inconformidades jurídicas identificadas. Suspeição do ministro relator. O ministro Alexandre de Moraes é mencionado na denúncia como vítima direta dos atos praticados por Delgatti, ordem de prisão, bloqueio de bens e sigilos. A decisão ignora a possibilidade de parcialidade decorrente da condição de vítima, mesmo que ele insista em tratar o Poder Judiciário como vítima abstrata. Essa postura contraria o princípio da imparcialidade objetiva, que prevê que o magistrado não deve julgar casos no quais tem interesse direto ou potencial benefício futuro, como ações de reparação por danos morais ou materiais. Então, uma inconsistência que o ChatGPT já encontrou que já deveria anular essa decisão. Intimação do advogado e cerceamento de defesa. A decisão defende a intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico, mas ignora o fato de que a jurisprudência consolidada do STF já determinou que, em caso de grande repercussão ou complexidade, a intimação pessoal do advogado constituído é preferível para assegurar o contraditório e ampla defesa. Mais uma nulidade no caso. Prazo para alegações finais, delator versus réu confesso. A decisão rejeitou a possibilidade de Zambelli se manifestar após Delgatti, argumentando que ele não é colaborador formal. Contudo, a própria decisão reconhece que Delgatti fez confissões que incriminam Zambelli. Assim, a lógica adotada no HC relatado pelo próprio Moraes, deveria ser aplicada, pois o direito de falar por último cabe ao réu delatado quando outro corréu faz imputações contra ele. Ele não deu a oportunidade da Zambelli de rebater o que o Delgatti falou. É como se o que o Delgatti falou, um cara mitômano, que sempre mentiu, ele disse, então, o que ele foi falado é usado para condenar Carla Zambelli. Uma nulidade. Em deferimento da oitiva da testemunha Tiago Eliezer Martins. A testemunha foi arrolada tanto pela acusação quanto pela defesa, mas a decisão alega que a insistência seria protelatória.
A jurisprudência do STF prevê que, caso a testemunha não seja localizada, a defesa pode indicar novo endereço ou substituir a testemunha por outra. No caso, a decisão não permitiu tal possibilidade, podendo caracterizar cerceamento de defesa. Ou seja, mais uma vez o Moraes dizendo, e olha que era uma testemunha que tanto um quanto o outro queria arrolar. Ele impediu a Carla Zambelli de apresentar uma testemunha que pudesse defendê-la. Impediu a Carla Zambelli de falar depois do Delgatti, impediu a Carla Zambelli de arrolar uma testemunha que pudesse defendê-la. Isso é totalmente cerceamento de defesa, gente. Indeferimento do acesso a 700 GB de dados da nuvem. A decisão indeferiu o pedido sob o argumento de que a defesa não demonstrou pertinência dos dados, mas a defesa alegou que o material poderia conter elementos que comprovassem a ausência de participação de Zambelli. A súmula vinculante 14 do STF garante o acesso a todos os elementos de provas já documentados, independentemente da avaliação subjetiva do juiz sobre a pertinência dos elementos. Um indeferimento pode ser interpretado como uma restrição indevida ao direito à defesa. Ou seja, eles retiraram desses dados informações aleatórias para dizer que a Carla Zambelli tinha alguma coisa a ver, mas não deixaram que ela tivesse acesso a esses dados para provar que ela não tinha nada a ver. Gente, isso é surreal o que está acontecendo com a Carla Zambelli. Ela vai ser presa por indícios. Não há, assim, de forma inequívoca, nada que eles pudessem comprovar contra ela. E mesmo assim, eles querem prender a Carla Zambelli. O que aconteceu? Vou explicar para você. Delgatti mentiu que a Carla Zambelli tinha pedido algumas coisas para ele, porque ele sabia que o Alexandre de Moraes diminuiria a prisão dele se ele pudesse prender Carla Zambelli. Ele pegou 8 anos, a Carla Zambelli 10. O cara que foi lá, entrou, fez aquela algazarra toda, pegou 8, e agora o Alexandre de Moraes deu 10 para Carla Zambelli. Pelo amor de Deus, gente, como que a gente pode ter chegado a esse ponto? A deputada mais votada, a mulher mais votada, pode ser presa sem uma evidência, uma prova de que ela pediu para esse Delgatti fazer qualquer coisa. Eu não tô falando isso porque ela é minha amiga, não. E outra coisa, ela tá tranquila, ela tá com a cabeça tranquila. A consciência de quem sabe que não fez nada errado. Mas nós vamos ter um outro caso do Daniel Silveira acontecendo no Brasil. Não dá mais para aguentar. Anularam a decisão de 315 deputados no caso do Ramagem. Estão querendo prender a Carla Zambelli. E por aí vai. E não para nunca. Cara, tamo junto. Pode contar comigo. Você sabe que jamais vamos virar as costas para vocês. Isso é um absurdo o que está acontecendo. Mas não se preocupa não, cara. Nós vamos voltar para a presidência agora em 2027, tá? Em 2027 nós vamos voltar, isso vai ser desfeito. O Brasil nós vamos colocar o Brasil em ordem novamente. Podem prender quantos eles quiserem. Isso vai acabar. Toda essa patifaria vai acabar. Mais uma vez, prendendo uma deputada, mulher mais votada, gente, sem evidência alguma, na delação de um doido. Ah, mas ela pagou não sei o quê. Ela contratou serviços desse cara pro site dela. Pagou acho que R$3.000. Aí tá falando que ela é a mandante da invasão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.